Obrigado, hein? Boa tarde. Como que foi a caça às raposinhas? Muito sofrida? Muito bem. Nós vamos aplicar o teste daqui a alguns momentos. E eu gostaria de ter o tempo suficiente para contar a minha experiência hoje. Mas de acordo com o tempo que nós vamos ter hoje, provavelmente acontecerá na segunda-feira. Porque eu creio que tem algo muito mais importante para falar do que a minha experiência hoje. Se vocês entenderem a base daquilo que vamos falar agora, vocês poderão compreender muitas coisas com relação à saúde. Então, o nosso tema dessa tarde chama-se linha de montagem e linha de desmontagem. Eu queria perguntar se existe aqui, se alguém tem, ou se tem lá no pessoal do som, o ponteiro de laser. Existe algum disponível por aí? Não. Então tá, então vamos sem ponteiro mesmo. Eu quero... Não tem, né? Tem ou não tem? Ok. Então nós vamos falar hoje sobre linha de montagem e linha de desmontagem. Somente falando sobre esse tópico de linha de montagem e linha de desmontagem, nós vamos conseguir matar muitos problemas e muitas questões que as pessoas têm relacionado com alguns hábitos alimentares. Por exemplo, o que se ensina muito hoje relacionado com comer em intervalos curtos, comer de 2 em 2 horas ou comer de 3 em 3 horas. Quais são as implicações que isso tem para o nosso organismo em geral? Então, nós tendo essa base, nós vamos poder entender pelo menos 4 ou 5 aspectos muito importantes relacionados com a nossa saúde. Agora, para nós entendermos isso, temos que entender o seguinte: Deus criou o Sol e o colocou como a fonte de toda a energia que o nosso planeta receberia para manter e sustentar a vida. Deus criou o Sol, e o Sol emite para a Terra umas partículas que nós conhecemos como fotões, ou fótons, que na realidade são unidades de energia. O que aconteceu ali com... Então, esses fótons, eles atravessam o espaço a velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, chegando à Terra 8 minutos depois e incidindo sobre as folhas das plantas. Então, nas folhas das plantas, nós temos ali pequenas usinas chamadas cloroplastos. Então, as plantas captam essa energia através das folhas e ela usa, vamos supor que ela captou 1000 unidades de energia, ou 1000 fótons. Ela pega 900 fótons para a sua manutenção e 10%, o dízimo daquilo que ela recebeu, ela armazena em forma de energia. Deu para entender ou não? Ela recebe 1000 unidades, utiliza 900 para manter as suas próprias funções, e então o superávit dessa energia ela pega 10% e armazena de alguma forma. Agora, os fótons, elas movem uma usina chamada cloroplastos, que vai fazer com que essa planta, utilizando água, utilizando minerais, utilizando também
dióxido de carbono, ela vai produzir o quê? Ela produz oxigênio e ela vai produzir açúcares e vai armazenar energia de alguma forma, dependendo da especialidade daquele cloroplasto. Aqui estamos vendo, por exemplo, que 10% da energia que essa planta recebeu do sol, ela está armazenada em forma de que fruto? O que ela produziu? Batata. Então, pode ser em forma de um limão, ou pode ter diversas formas. A forma em que essa energia vai ser armazenada vai depender do código genético da planta. Se é uma moreira, vai ser uma moreira. Se é uma macieira, vai ser uma macieira. Se é um morangueiro, vai ser um morango. Se é uma videira, vai ser uma uva. Se é uma bananeira, vai ser uma banana. Então notem que a planta recebeu 1000 unidades, utilizou 900 e agora ela dá a energia armazenada. Mas para que ela dá essa energia armazenada se ela não precisa mais dela? Para quê? Para alimentar seres humanos e animais. Agora, a natureza montou, essa é a linha de montagem. O ser humano, ele não pode pegar uma maçã daquele tamanho, por exemplo, engolir aquela maçã e esperar que aquela energia que foi armazenada possa então ser aproveitada pelo nosso organismo. Para isso, nós necessitamos de uma linha de desmontagem que vai desmontar aquilo que a natureza montou. Eu quero apresentar para vocês a nossa linha de desmontagem. Aí está. Chama-se trato digestório. Através dessa linha de desmontagem, tudo aquilo que foi, os alimentos que foram montados pela natureza, serão desdobrados em unidades tão pequenas, habilitando o nosso corpo a aproveitá-las. Então, através dessa linha de desmontagem, existem vários compartimentos e cada compartimento tem a ferramenta e o ambiente ideal para desmontar alguma coisa. Nós temos, por exemplo, o primeiro compartimento. No primeiro compartimento dessa linha de desmontagem é onde estão os trabalhadores braçais, que faz o trabalho mais pesado nessa função de desmontar. E quem são esses trabalhadores braçais? São os dentes. Os dentes é que são os operários. Então, na boca é feito a desmontagem através de uma ação mecânica. E uma ação mecânica, mas também não somente mecânica, como também uma ação enzimática. Isso é muito importante, porque quando mastigamos bem os alimentos, a boa digestão vai depender de uma boa mastigação. Se não mastigamos bem os alimentos, tudo que passar para os outros departamentos não têm aquela ferramenta que aquele departamento tem para desmontar. Então, a digestão já vai estar o quê? Completamente comprometida. E hoje acontece algumas coisas muito interessantes. De vez em quando alguém me chama e fala: Doutor Silmar, eu estou me alimentando muito bem. Pela manhã eu coloco lá leite de soja no liquidificador, coloco ração humana, coloco linhaça, coloco germe de trigo, coloco nozes, aveia, e depois eu tomo aquilo, eu me sinto forte, que é uma beleza. Não, não está forte, deve estar cheia de gases. Porque na realidade, aquilo não foi mastigado, não sofreu uma ensalivação perfeita, e tem pessoas que mudam os hábitos alimentares e por certos mitos que existem por aí, não estão obtendo os benefícios, não estão vendo na prática. Por quê? Porque começa o problema lá já na entrada, já no departamento chamado boca. E eu sempre digo, Deus criou os seres humanos com dentes, não com hélices na boca. Nós precisamos mastigar bem os alimentos. Aliás,
uma boa mastigação dos alimentos poderia resolver mais de 50% dos problemas digestivos que ocorrem hoje. Agora, vamos supor que essa pessoa mastigou uma maçã mal mastigada. Infelizmente hoje é assim, coloca um bocado na boca, para a esquerda e para a direita e bum, gol. Estão mais eficientes que o ataque da seleção brasileira, não é verdade? Então, o que ocorre? Aquilo chega no estômago e nós sabemos que cada departamento tem a ferramenta ideal. Então, na boca, uma das principais chama-se amilase, que é importantíssimo para desmontar o quê? Desmontar amido. Então, vai para o estômago. Chega lá, não está bem desmontado. E o que acontece? O estômago, ele não tem a ferramenta adequada para desmontar amido com eficiência. Então ele manda uma reclamação para qual departamento? Ele manda uma reclamação lá para o cérebro, que é o setor que controla todo esse processo digestivo. Ele fala, o pessoal lá em cima não estão fazendo o trabalho como deveriam. Nós não temos essa ferramenta aqui. E às vezes no começo o que acontece é o seguinte, o cérebro começa a mandar impulsos nervosos e provoca umas certas contrações no estômago para fazer ou tentar fazer voltar aquilo que não foi bem desmontado. E aí começa o quê? Problemas de refluxos. Problema de refluxo, por exemplo, é que o estômago, no estômago se produz muito ácido. A ferramenta do departamento do estômago chama-se ácido clorídrico. Estamos falando da principal. Não vamos mencionar todas. E o ácido clorídrico, ele é especializado, é a ferramenta ideal para desmontar o quê? Desmontar o quê? Proteínas. Por que precisamos de ácido para desmontar proteínas? Porque as ligações químicas entre proteínas são muito fortes e somente um ambiente ácido que poderá romper essas ligações, desmembrando proteínas em aminoácidos para que eles possam então ser absorvidos pelo organismo e fazer parte do nosso pool de aminoácidos. Só que no estômago, na parede, existe uma mucosa que não permite que esse ácido digira a própria parede do estômago. Mas quando vem o refluxo, o que vai ocorrer? O esôfago não conta com essa proteção. Por isso que quando há um refluxo, a pessoa sente o quê? Uma queimação. Porque na realidade está queimando, porque aquele tecido não conta com a mesma proteção que o estômago conta. Agora, quando esse alimento ele chega no estômago, o estômago é um ambiente altamente controlado. Nós vamos ver que ao longo dessa linha de desmontagem, existem sistemas de entrada e sistema de saída. Existem ferramentas adequadas. Quando colocamos o alimento na boca, aquilo ali não é um buraco inteiro que tudo acontece de uma vez. Isso aqui é super controlado e muito bem organizado. Então, existem umas válvulas. A primeira válvula, eu não sei se nós temos aqui, é a válvula que separa o ambiente do esôfago ao ambiente do estômago. Chama-se válvula gastroesofágica. E lá embaixo nós temos uma outra válvula que separa o duodeno do estômago. Então, enquanto houver digestão no estômago, essas válvulas têm que estar o quê? Fechadas? Por que fechadas? Porque nem o esôfago e nem o estômago conta com uma mucosa que seja resistente à ação do ácido clorídrico. Se for para cima, vai provocar queimações. Para baixo, pode provocar até aquelas chamadas úlceras gastroduodenal. Quando terminou o processo digestivo no estômago, aquela válvula se abre. Na realidade, ela não abre como se fosse um trenzinho, como se o alimento não passa para o duodeno, como se fosse um trenzinho passando num túnel. Quando terminou a digestão no estômago, aquele ambiente que começou ácido se tornar alcalino, é a mensagem que o cérebro
recebe dizendo: já terminou aqui a nossa parte. Então, o departamento lá em cima, o que é que faz? Manda impulsos nervosos para que o estômago possa ter contrações vigorosas, e com essas contrações vigorosas, então o estômago começa a esborrifar aquele conteúdo dentro do duodeno. Então, contrações vigorosas do estômago, passa então o alimento para o duodeno. Quando o alimento chega no duodeno, que é aquela parte mais fininha e lisa depois do estômago, onde começa a válvula pilórica para baixo, a presença de gordura ali já vai acionar um outro departamento. Quando a gordura entra em contato com o tecido do duodeno, já se passa uma mensagem: olha, chegou gordura. E o que acontece? O cérebro então estimula a contração da vesícula para que ela possa esborrifar bile, que vai emulsificar as gorduras para ajudar no processo da digestão das gorduras. Agora, chega ali também algumas coisas que não foram desmontadas lá em cima e que tem que continuar a ser desmontada no duodeno. Então, o contato de alguns açúcares, de alguns amidos ali no duodeno também vai estimular um outro departamento. Esse departamento chama-se pâncreas. Então, o pâncreas vai produzir tripsina, quimiotripsina, para ajudar então a digestão, e aí os alimentos vão sendo desdobrados ao longo do trato digestório, e ao longo do trato digestório existe também os departamentos de controle de qualidade. Nosso organismo só pode absorver determinadas coisas, e outras coisas eles são seletivas, não permite que seja absorvido. Então, durante esse processo, é um processo em que o trato digestório íntegro vai significar uma melhor digestão e, consequentemente, uma melhor saúde. Agora, vamos ver, baseado nessas implicações fisiológicas que nós vimos, o que acontece hoje. O que acontece hoje? Por exemplo, vamos supor que você tomou o seu desjejum às 8 horas da manhã. Okay? Esse alimento, depois de bem mastigado, ele é conduzido pelo esôfago até o estômago. O esôfago não desempenha nenhum processo digestivo, ele é apenas um tubo condutor. E quando chega no estômago, as válvulas se fecham, o estômago começa a produzir ácido. E o processo digestivo dentro do estômago, dependendo da quantidade ou da concentração de proteínas, vai ser aproximadamente 2 horas. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Vai depender da concentração de proteínas. Mais proteínas, um processo digestivo mais longo. Está complicado? Está bem simples. Então, você comeu às 8 horas da manhã e o estômago então começa o processo digestivo. 10 horas da manhã aquele ambiente começa a alcalinizar-se. O estômago começa então a mandar uma mensagem para o píloro para que ele relaxe, porque ele quer agora contrair o estômago para enviar os alimentos agora para o duodeno, mas são 10 horas da manhã. De repente você passou num posto de gasolina para abastecer o seu carro e você fala: eu vou completar também o meu tanque. De repente você pegou apenas um sanduíche, de repente um biscoito. No momento que você morde alguma coisa, o que acontece com o píloro? Ele volta a fechar. Vamos supor que você comeu o lanchinho das 10. Quanto tempo agora para o lanchinho das 10? Aproximadamente 2 horas. E é o que ocorre? O cérebro, ele tem que começar todo o processo novamente. Ele tem que controlar as válvulas, ele tem que estimular a circulação de sangue na parede do estômago. Todo o processo digestivo se faz com presença de calor. Em um ambiente ácido do estômago, o calor é muito mais necessário. Ele tem que controlar a secreção de suco gástrico novamente.
ele tem que controlar o peristaltismo do esôfago para fazer o alimento descer e também o movimento do estômago. Tudo isso é um investimento de energia nervosa. E ele começa todo o trabalho novamente. Meio-dia, alcalinizou, e o cérebro manda uma mensagem para o pilouro: pode relaxar. Só que agora o estômago olha para cima: não, mantém isso aí fechado, porque agora está caindo coisa, está vindo coisa pesada. E aí começa a cair perna de frango, aipim ou macaxeira, dependendo da região, batata, arroz, feijão, bife. Quanto tempo agora para o almoço? Mais 2 horas. Aí o cérebro bota a mão na cabeça, literalmente: eu tenho que começar isso tudo novamente. Aí ele começa todo o trabalho novamente. Agora, que hora terminaria o almoço mais ou menos? 2 horas. Eu vou fazer uma pergunta agora. Aonde que está o seu desejum ou parte dele ainda? O pobrezinho tentou várias vezes sair, não conseguiu? Talvez saiu um pouco, mas o restante não conseguiu. E a pergunta mais importante: o que aconteceu com esse desejum? Ele já não é mais um alimento, ele é um veneno, porque ele permaneceu dentro daquele ambiente mais do tempo do que deveria, e ele sofreu fermentação, e a fermentação vai produzir algumas substâncias. Vai produzir, por exemplo, o metano. Metano é aquele gás que quando alguém libera, todo mundo deixa a sala, né? Vai produzir dióxido de carbono, e o mais importante, que está sendo relevante hoje, vai produzir o quê? Álcool. E hoje está acontecendo um outro fenômeno muito interessante. Às vezes alguém me chama e fala: doutor Silmar, eu estou muito preocupado. Por quê? Acabei de fazer um exame médico, e o meu médico me disse que eu estou com sérios problemas no meu fígado. Mas eu nunca tomei nenhuma cervejinha, eu sou adventista de berço. Não precisa. Tem gente, da maneira como estão se alimentando, estão transformando o seu estômago num verdadeiro alambique. E todo esse álcool que é produzido por fermentação, quem é que tem que lidar com ele diariamente? É o fígado. E aí passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, chega um momento que ele começa então a capitular. Agora, tem pessoas que não param às 2 da tarde, outros começam às 3, um chicletezinho às 4, um biscoitinho às 5, e assim vão. Outros chegam em casa 9 horas da noite, preparam aquele lauto jantar, e alguns se sentam assim com toda a solenidade de frente para as vítimas, coitadinhas, e partem para o ataque. E quais são as implicações? Lembrem-se que eu mencionei essa manhã a respeito do ciclo circadiano. Quando o sol se põe, o cérebro libera na nossa corrente sanguínea uma substância chamada melatonina. O que é a melatonina? A melatonina é um relaxante muscular. Essa melatonina vai penetrar toda a musculatura do nosso organismo, nos preparando para um banquete ou para dormir? Para dormir. Nós nos esquecemos que essa linha de desmontagem, elas também possuem várias capas musculares que também recebem a ação dessa melatonina. E agora notem, o cérebro, ele vai ter um trabalho triplicado. Sabe por quê? Porque ele vai tentar agora estimular uma musculatura, um tecido que está sob efeito de um relaxante muscular. E aí o que vai ocorrer? Vai ser uma digestão lenta, penosa, que vai arrastar-se até altas horas da noite, atrapalhando todos os outros processos de restauração que Deus escolheu para que ocorresse na noite, não vai ocorrer. E acontece um outro fenômeno. No dia seguinte, apesar de ter estado na cama 10 ou 12 horas, quando a pessoa levanta,
ela está pior do que quando foi dormir. Mas ela tem que levantar. Alguns têm que trabalhar. E alguns pensam o seguinte: bom, se eu não levantar, não vou trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Se não tenho dinheiro, eu não compro comida. Quer dizer que a motivação continua sempre o quê? Comer. Durante um período da noite, existem outros fenômenos de restauração que são atropelados por esse processo digestivo. E lembre-se daquele fundo de energia vital de 120 anos? Nós começamos a lançar mão daquele fundo de energia vital. E o resultado, sabe o que é? Envelhecimento precoce, enfermidades e morte prematura. Eu mencionei que hoje nós nos assombramos quando vemos uma pessoa com 90 anos. Mas do ponto de vista genético, uma pessoa que morre com 90 anos de idade ainda seria considerada uma morte prematura. Existe um período do sono em que nós chamamos de período de movimento rápido dos olhos, em que nesse momento existem descargas elétricas que o cérebro está emitindo para checar todo o sistema, todos os cabos elétricos do nosso corpo. E como os nervos ópticos, eles são nervos de grande calibre, então os olhos reagem indo de um lado para o outro uma velocidade muito grande. Então essas descargas elétricas percorrem todos os nossos cabos elétricos procurando algum defeito. Quando encontra algum defeito, alguma lesão, essa descarga manda uma mensagem para o cérebro, e o cérebro já sabe aonde está a lesão, que tipo de proteína é necessário, estimula alguns hormônios para que possa estimular determinadas células para produzir a proteína específica para reparar aquela lesão, para que no dia seguinte a pessoa esteja completamente recuperado. Agora, esse jantar atrapalha todo esse processo. Existe uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. Infelizmente, em termos de saúde, muitos não estão permitindo que essa misericórdia se renove. Lembro que estava falando na Flórida, em algum lugar, e uma pessoa lá no primeiro banco falou: doutor Silmar, quando chega 8, 9 horas da noite, o meu estômago faz um ruído tão grande, faz um barulho tão grande que eu tenho que comer alguma coisa. Eu falei: não, esse não é o problema. Você está sem discernimento. O que seu estômago está pedindo todas as noites é misericórdia, a senhora não está entendendo. O que ele está falando hoje, não, por favor, tenha misericórdia. Esse ruído, na realidade, é grito de socorro. Porque ele está acostumado a apanhar todo dia naquela hora. E quando ele sabe que vem o golpe, ele começa a se preparar. E aí começam as contrações do peristaltismo. Começa também a secreção dos sucos gástricos. Aumenta a temperatura, porque ele está preparado para levar outra surra. Faça o seguinte: quando a senhora sentir esta comoção, pega um copo de água bem gelado e vá tomando aos goles. Espera 30 minutos, pega uma fruta doce, não é fruta e doce, é uma fruta doce, mastigue bem mastigado e vá dormir em paz com o seu estômago. No dia seguinte, a senhora vai levantar completamente recuperada. Talvez pela primeira vez, a senhora vai ter um bom sono, aquele sono que vai reparar o seu cansaço e vai começar a colocar novamente o seu corpo em harmonia com as leis naturais. E aí o que vai acontecer num período de uma semana? Aquele cansaço das pernas desaparece. A mente se torna mais claro. Disposição começa a vir para os braços novamente. Porque você pela primeira vez está realmente descansando.
Vocês já notaram um fenômeno que ocorre muito interessante? Nunca se comeu tanto na história moderna dos seres humanos e nunca se viu tantas pessoas cansadas, esgotadas, fadigadas, estressadas, deprimidas e doentes. Sabe por quê? Porque o hábito de comer a cada momento está não somente drenando a energia física das pessoas, mas está também destruindo a energia nervosa. O comer com muita frequência acelera o processo de envelhecimento. Tem pessoas que comem de 2 em 2 horas e estão felizes que estão perdendo peso, estão perdendo vida, porque vai envelhecer precocemente. Grande parte desses estudos que falam sobre comer de 3 em 3 horas, quem foi que patrocinou? A indústria dos alimentos, que não tem intenção que ninguém coma menos, pelo contrário, quer que coma mais e possível aquilo que não serve. E estão cheios de erros de metodologias. Infelizmente, as nossas universidades, onde os estudantes deveriam fazer experimentos, deveriam estar envolvidos em pesquisas, não, recebe esses pacotes prontos que estão empurrados goela abaixo e depois sai repetindo aquilo, muitos na sua sinceridade como se fosse uma grande verdade. E o que nós estamos vendo hoje? Obesidade e índices epidêmicos. Enfermidades cardiovasculares já é endêmico. E as enfermidades neuropsiquiátricas também já passaram da epidemia, já estão se tornando uma endemia. O comer em excesso cansa mais do que o trabalhar em excesso. Uma pessoa que trabalhou vigorosamente 8 ou 10 horas por dia, se ela chega em casa e tem uma refeição não muito tarde, bem mastigadinha, 3 horas depois ela vai dormir, no dia seguinte parece que ela não fez absolutamente nada no dia anterior. Ela está completamente recuperada. Agora, e se comer a cada momento, cada vez que se come com mais frequência, menos energia física a pessoa tem e também menos energia mental. Agora, essa linha de desmontagem, a integridade dela é fundamental para a nossa saúde. 9 de cada 10 enfermidades vai estar relacionado com a eficiência com que essa linha de desmontagem funciona. E para funcionar com eficiência, vamos necessitar de algumas coisas. Vai estar relacionado com a frequência com que comemos. Quanto mais intervalos curtos entre as refeições, pior é o processo digestivo. Vai depender da quantidade com que comemos. Quanto maior a quantidade, pior é o processo digestivo. Vai depender da qualidade dos alimentos. Pior a qualidade, pior o processo digestivo. Vai depender da variedade dos alimentos. Quanto maior a variedade na mesma refeição, pior é o processo digestivo. A variedade ela é muito importante, mas não na primeira refeição, na mesma refeição. Ela pode vir distribuída durante o dia ou distribuída durante a semana. E às vezes quando se faz um junta-panelas na igreja, e as irmãs trazem cada um